Então, pessoal, boa noite. Vamos aí para a segunda semana de conhecimento. E essa semana a gente vai ter aula de leitura de candles, padrões de reversões e continuidade, estrutura de mercado e tendência. Na segunda, na quarta-feira, suporte e resistência, LTs, regiões de traçamento e taxa de win ou preço cheio, né? Que é aquele famoso, aquela famosa faixa de respeito, né? Que é os números redondos daqui. E na quinta noite e na sexta de manhã, a gente vai estar operando, buscando 10% de nossa banca, beleza? Lembrando que ao fim da aula, a gente passa mais 30 minutos colocando isso em prática. Show? Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, como eu já falei, né? Acho que isso aqui é o básico para quem já conhece o mercado, é tranquilo entender, né? Estrutura de mercado, tendência, os candles, mas tem muita gente ainda perdido com algumas questões de padrões de candle, tá? A gente vai abordar isso hoje e falar um pouco sobre essa questão, beleza? Vamos lá. Isso aqui seria mercado lateral, uma estrutura de mercado lateral, onde aqui a gente só opera suporte e resistência. Mas só dá para operar suporte e resistência, Rafa? Não. Dá para operar fluxo também. Lembrando que quando ele busca um ponto, a gente trabalha a partir do segundo ponto, tanto em cima quanto embaixo. E aí sim a gente pode estar trabalhando aqui um fluxo, beleza? Tocou em cima, a gente busca trabalhar o fluxo. Tocou embaixo, a gente busca trabalhar o fluxo. Então, a partir do segundo toque, respeitou, confirmou, fluxo. Show? Primeiro toque, segundo toque. Primeiro toque, segundo toque, confirmou com uma vela enorme, maroboso praticamente, fluxozinho aqui a favor do rompimento aqui, da continuação. Não conseguiu vir buscar, voltou, show de bola, tocou aqui, respeitou, não chegou a tocar lá em cima, chegou bem próximo aqui e assim vai. Mercado lateral a gente tenta sempre trabalhar somente suporte e resistência. Teria alguns pontos aqui para a gente fazer o traçamento de suporte e resistência, tá? Mas aí no caso, fluxo é só para mercado lateralizado? Não, Cristian, vê só. O fluxo a gente trabalha sempre na tendência, tá? Mas quando o mercado estiver lateralizado, a gente trabalha praticamente apenas suporte e resistência, tá? Quando o mercado estiver lateralizado. Porém, dá para trabalhar também fluxo, mas tem que saber como se trabalhar, tá? Eu vou estar passando isso tudinho mais na frente. Eu só estou querendo que vocês entendam quando o mercado está lateral, o que é que a gente pode estar fazendo nele, tá bom? Tranquilo? Rafa, Oi, pode falar. tira uma dúvida aí. Tem aí, deixa eu ver aí. Tem esse topo aí, esse terceiro topo aí. Nessa lateralização, tem essa vela verde. No outro, antes. Aqui, Esse outro de baixo. esse aqui ou esse? Esse. Esse você passou mãos agora, esse verde aí. Sim, Nessa terceira vela, dava pra entrar vendida aí com a banca toda. com certeza. Com certeza. Esse padrãozinho aqui, perfeito, filho. Mas aqui o problema é, fez um topo duplo, você entende que o mercado ele vai reverter, né? Mas para você entender que aqui o mercado lateralizou, é totalmente diferente. Você não dá para fazer esse tipo de entrada, porque ele pode continuar a tendência, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, suporte e resistência em mercado lateral, a gente se atém apenas trabalhar isso. Mas eu vou estar mostrando para vocês os gatilhos, como fazer o traçamento, onde encontrar zonas para fazer essas entradas, tá? Eu só quero que vocês entendam que o mercado, quando se encontra desse jeito aí, ele está lateral, tá? Então, qual o mercado que a gente busca trabalhar mais? O mercado que a gente busca trabalhar mais é o mercado em tendência, porque a gente tem várias ferramentas para trabalhar o mercado em tendência. Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? Além de linha de tendência,
suporte e resistência, a gente pode usar FIBO, a gente pode usar fluxo, a gente pode usar as ondas de Elliott também, para entender a hora de fazer a reversão. Então a gente pode trabalhar pullback, né? A gente pode trabalhar um mini pullback. Então, quando o mercado está em tendência, né? Quando o mercado está mostrando uma tendência, aí sim fica mais, vamos dizer, gostoso de trabalhar ele, tá? Lembrando que para o mercado mostrar tendência, ele precisa fazer topos e fundos, tá? Tanto ascendentes como descendentes, beleza? Nesse caso aqui, a gente tem uma pernada de alta, uma pernadinha de baixa e outra pernada de alta. Então ele vem de um fundo, fez um topo, fez um fundo mais alto que o fundo anterior e fez um topo, rompendo aqui. Esse topo aqui a gente já entende que temos uma tendência de alta, tá? A partir desse ponto aqui, que a gente tem um fundo mais alto e tem um topo rompido, a gente já entende que o mercado já está em tendência, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um topo e um fundo. Fez um topo mais baixo, rompeu esse fundo aqui, acabou. Então a gente já tem uma tendência de baixo, tá? Quando o mercado estiver em tendência, fica melhor para a gente fazer as análises, porque a gente tem maior número de ferramentas para trabalhar confluências e dar uma confiança maior na hora de fazer a operação. Beleza? Alguma dúvida aí nessa questão de entender como observar o mercado em relação à tendência de alta, tendência de baixa, mercado lateral e principalmente outra coisa. Muita gente pensa que quando o mercado ele faz uma pernada de baixa, isso aqui é uma pernada, tá? Ele não fez topos e fundos, ele fez uma pernada. Ele fez uma movimentação de baixa aqui. Isso aqui não é tendência, tá? Isso aqui apenas é uma movimentação de baixa. Tendência é isso aqui, ó, topos e fundos, tá? Aqui. Ele fez Você está me ouvindo aí, Rafa? Agora sim. Tirar uma dúvida sobre a tendência. Quando é que eu identifico se é realmente uma tendência? Você já ia falar isso agora, mas como é que eu sei? Tipo, eu meço por quanto tempo? Eu olho, tipo, 30 minutos para trás, eu posso identificar uma tendência? Ou é no mínimo uma hora, assim, quanto mais tempo, melhor? Você pode identificar uma tendência até em 20 minutos. Assim, em 10 minutos em M1, mas em 5 minutos você tem que observar o padrão. Fez um fundo, show, aqui tem um fundo. Fez um topo aqui, desceu, temos outro fundo. Então, um fundo mais alto que o anterior, um topo mais alto que o anterior. Então, fez um topo, fez um fundo. Quando esse movimento aqui de alta romper esse topo, então a gente já tem uma tendência de alta, tá? Legal. Então eu vou medindo por topos e fundos, eu vou vendo que ele está sempre se ultrapassando, né? Você só consegue observar uma tendência quando o mercado ele faz topos e fundos ascendentes ou descendentes. No caso aqui, topo, fundo. Topo mais baixo do que o anterior, beleza. Fundo mais baixo do que o anterior. Então, se ele começa a fazer topos e fundos, a gente entende que está numa tendência de baixa. Aqui, nesse momento, você opera apenas venda, tá? Quem não conseguir ver isso, a gente também tem um indicador que a gente vai estar falando mais na frente, que é o famoso zigue-zague, né? Eu não utilizo ele não, porque para mim só faz riscar o gráfico. Quando a gente entende topos e fundos, o zigue-zague ele passa despercebido, tá? Mas ajuda muito a galera que está iniciando. Acho que quem passou usando ainda um tempinho foi o Cláudio. Até gostou, né, Cláudio? Quem passou também para a galera essa questão do indicador foi o Edilei também. O Edilei que fica ligado nessas coisas de estar testando isso, testando aquilo. Mas enfim, para quando a galera... Não, mas é interessante, como eu estou falando, para quem está iniciando, não consegue observar bem a movimentação. Todo mundo? Filha, deixa eu falar. Você tem que levar alguma coisinha para as crianças e para o tio comer, que ele não pode ficar viajar, mesmo que ele almoce, ficar muito tempo sem comer, não. Ele dá dor de estômago. Quem está falando? Deve ser a mãe do cara.
E, né, não pode ficar muito tempo sem comer não, porque senão dá dor no estômago, rapaz. É isso aí. Aí, então, é mais ou menos isso aí, pessoal. O que a gente tem que fazer é sempre observar essa questão de topos e fundos, beleza? Tranquilo? Vamos lá, continuando. Padrões de candle. O que é que vocês precisam identificar na questão do candle em si, tá? O que acontece? Isso aqui é importante pra caramba, tá? Porque o que é que significa essa região? Essa região aqui de pavio significa negação de preço ou briga entre vendedores e compradores, tá? Por que negação de preço? Ou briga? Porque o preço, o mercado abre aqui nesse ponto, tá? Abertura da vela de baixa. O mercado subiu, ele teve uma negação desse preço ou uma briga aqui de vendedores. O mercado tentou subir, não conseguiu e caiu. Veio, desceu até aqui embaixo e voltou e finalizou aqui, tá? Então, isso aqui, o corpo da vela, foi de fato a ação vendedora do mercado. Esse pavio em cima, tanto quanto de baixo, são zonas de negação de preço ou briga entre compradores e vendedores, tá? Numa tendência de baixa, o mercado, uma vela vermelha no caso, né? Uma queda, a vela nasce e finaliza embaixo. Numa alta, abre embaixo, finaliza em cima. E aqui os pavis são zona de brigas ou de negação de preço, tá? Quais são os principais candles que a gente precisa observar no gráfico? Para mim, os mais importantes são o doji. Lembrando que o doji não importa a cor, tá? Ele pode ser vermelho, pode ser verde, pode ser branco. Não vai, para mim, ele não muda o que ele representa, que é indecisão de mercado, tá? E quando aparecer esse doji aqui, dependendo da localidade que ele aparecer, ele demonstra ser uma forte movimentação de reversão ou simplesmente um padrão de continuação. Quem vai nos dizer que será continuação ou reversão será o próximo candle, beleza? Então, doji, independente da cor, isso aqui ele pode ser vermelhinho, com um corpinho pequeno aqui, ou verde, contanto que ele tem esse paviozão para cima e para baixo. Isso quer dizer que a gente tem uma indecisão de mercado, tá? Então, fiquem atentos a isso. Não importa a cor, entendam o que é que significa o padrão, tá? Velas de força, tá? Isso aqui dá continuidade a um movimento. Isso aqui é um padrão que dá volume ao movimento. As velas de força são muito boas para a gente operar. Consequentemente, ela mostra a movimentação da, vamos dizer assim, dos tubarões, tá bom? Outra vela muito importante, mas tem que saber analisar ela, são esses padrões aqui que a galera chama de martelo, martelo invertido, enforcado, estrela cadente, enfim. Todas essas velas, independente da cor, elas mostram a mesma coisa. Pode demonstrar força, pode demonstrar fraqueza, pode demonstrar reversão, pode demonstrar continuação. Então é um padrão muito interessante. Para quem entende ele, para quem entende o que é que está por trás dele, sabe o que fazer diante do mercado. E eu vou passar tudo isso para vocês hoje, tá? Eu vou tentar passar para vocês o que rola da psicologia por trás de cada candle desse aí, tá bom? Ô, Rafa, rapidinho, desculpa te interromper. Quando tem essa vela de força aí, a anterior, e aí ela vamos essa vermelha aí, o preço começou ali em cima no pavio, aí ele desce, deixa o pavio e mantém essa parte da força. Esse pavio é a mínima que o preço atingiu? É onde o pessoal está brigando pela venda? Eu tô sabendo se tem de direito. No caso, o preço abre aqui, tá? Ah, tá, beleza. Abriu, subiu, não conseguiu se manter lá em cima e desceu.
Mas quando ele não sobe, a vela não fica verde? Então, ele nasceu Ah, pô, aqui, ele entendi. subiu, ficou verde. Só que aí ele não conseguiu se manter aqui e desceu. A partir do momento que ele veio na parte que ele abriu, ele já se torna vermelho de novo. Ele Entendi, agora entendi. Não, foi nasceu, mal, subiu, beleza. ficou verde. Não é isso? No que ele subiu, ficou verde, beleza. Só que ele não conseguiu se manter aqui em cima, ele caiu. E finalizou aqui embaixo, porém ele ainda desceu e subiu um pouco. A partir do momento que ele abriu aqui e fechou aqui embaixo, ele teve essa movimentação toda aqui de baixa. Isso, o corpo da vela é que foi exatamente o que o mercado fez, tá? A movimentação que o mercado fez. No caso, o mercado ganhou força de baixa. E aqui, no caso, o mercado abre nesse ponto e finaliza aqui em cima, na questão de alta. Beleza? Os principais padrões que a gente tem que analisar e que a gente vai utilizar muito no nosso operacional são esses daí, tá? Os 4 principais para mim são engolfo de alta, engolfo de baixa, harami de alta e harami de baixa. Esses daqui aparecem com pouca frequência, mas quando aparecerem, eu quero que vocês entendam que também são padrões. Porém, esses padrões só são interessantes quando aparecerem em topos e fundos, tá? Na questão da alta aqui, o mercado ele tem que estar caindo, e aí ele faz esse padrão aqui, abre em gap de baixa e finaliza lá em cima. Então aqui a gente tem um padrão de reversão, porém a gente precisa de uma confirmação. Esses padrões nada vão servir se não tiver uma confirmação. Então a gente só opera os padrões quando se tiver uma confirmação, pessoal. O que seria confirmação? Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Ok. Deixa eu botar. Ok. Aqui. Tá? O que é que o mercado está fazendo aqui? Ele está em queda. Tá? Está caindo. E aí ele mostra esse padrão. Aqui no fundo. Porra, já fico já. O mercado engolfou. A próxima vela faz isso. Finalizou aqui. A próxima vela faz isso aqui. Isso aqui, para mim, é a confirmação. Então, aqui, realmente, o mercado ele engolfou e confirmou para mim, mostrando para mim agora uma movimentação para alta. A mesma coisa acontece aqui. O mercado está subindo, faz o engolfo de baixa e eu preciso aqui de uma vela de confirmação para confirmar para mim esse engolfo. Então, o padrão só vai ser interessante quando em seguida tiver uma vela de confirmação. Show? Entenderam aí, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não, pode continuar. Pronto. Continuando, beleza? Outra coisa interessante. Meu amigo, eu não sei o que é que tá vendo, cara. Deixa eu só fechar aqui. Eu acho que eu não tô conseguindo, velho. Eu salvei outra parte e não tá aparecendo. É foda. Que porra é essa? Deixa eu ver aqui. Oxi, que resenha. Boa noite, meus amigos. Opa, boa noite, amado. Você tá bem? Graças a Deus. Estou indo ligar o computador agora, peraí. Não demore não, viu? Ligeirinho, amado. Eu não tô conseguindo aqui, velho. Coisa estranha. Enfim. Bugou aí. Não, eu tinha feito isso hoje, velho, mais cedo. Que resenha, cara. Vou abrir aqui a imagem que eu salvei. Né? Que coisa. Eu tinha aberto essa imagem aqui. Tinha feito essa imagem para postar lá.
Tinha colocado lá, salve tudo. Não sei por que não ficou. Enfim, pessoal, como eu falei da questão do doji, tá? Que é muito interessante. O doji, não importa a cor dele, o que importa é o padrão doji. E esse padrão aqui significa indecisão, reversão ou continuação. Por que indecisão? Porque você não sabe se o mercado vai subir ou se vai descer, tá? Então ele pode significar reversão, como também pode significar continuação de tendência. E lembrando, o padrão, galera, isso aqui é a mesma coisa, não importa a cor, tá? Não é porque tá de uma cor, ele vai ser um nome diferente, tá? A única coisa que difere aqui é que numa tendência de baixa, tá? Uma tendência de baixa, quando aparecer esse bichinho aqui, ó, a tendência está caindo, apareceu ele embaixo, a gente tem um martelo, e aí a tendência reverte, tá? Quando ele aparecer no topo, o mercado está subindo, e depois o mercado reverte, no topo ele se chama enforcado, mas é o mesmo padrão, tá? Embaixo, ou embaixo não, em cima, quando o mercado estiver subindo, tá? Deixa eu botar isso aqui. Quando o mercado estiver subindo, ele aparecer lá no topo, opa, o mercado estiver subindo e ele aparecer esse padrão lá em cima, isso aqui vai ser chamado de estrela cadente. E quando aparecer lá embaixo, esse mesmo padrão, tá? Esse mesmo padrão, ele vai ser chamado de martelo invertido, quando ele aparecer lá no fundo. E quando esse mesmo padrão aparecer lá em cima, se chama estrela cadente. Mas a gente não vai se atentar a nomes. Eu quero que vocês entendam o padrão, que é o que importa, tá? Beleza? Show? Entenderam aí, pessoal? Eu não quero que vocês se apeguem ao nome, e sim ao padrão, tá? Em topos pode aparecer o enforcado e mostrar reversão ou continuação, e pode também aparecer a estrela cadente. O que vai dizer se o mercado ele vai reverter ou não é a próxima vela, pessoal. Entenderam aí, não? E não importa a cor do doji, tá? Mais uma vez, quando ele tiver sombras grandes de um lado, grande de um outro, né? Pavio muito grande de um lado, pavio muito grande do outro, o mercado está indeciso, beleza? Fala, Vandrei, meu querido, boa noite, irmão. Então, quando o mercado ele mostrar para vocês dojis, martelos, estrela cadente, martelo invertido, enforcado, isso aqui, tudo isso são padrões de indecisão, podendo também ser um padrão de força. Eu vou estar mostrando isso aqui no mercado, tá bom? Agora, vamos para a prática, beleza? Show. Vamos mostrar isso aqui na prática, tá? Daqui a pouco eu vou fazer umas operações aqui, mas de antemão a gente vai analisar aqui como identificar esses padrões. Olha o que aconteceu aqui. A gente tem aqui um padrão interessante, que seria o piercing. Ele abre em gap de baixa, tá? Ele abre aqui em gap de baixa e confirma a reversão da tendência. O preço ele finalizou aqui, vocês estão vendo, né? O preço ele finaliza nesse ponto e abriu aqui embaixo, ó, e finalizou nesse ponto aqui. Então ele abriu em gap, era para ele abrir aqui, ele abriu aqui embaixo, ele teve essa distância toda para poder abrir e finalizou aqui. Isso aqui é um piercing, tá? Se esse padrão tivesse lá em cima, seria chamado de nuvem negra. Porém, como já falei para vocês, o que importa
é que vocês entendam. Não importa o nome do padrão, quer que vocês entendam o que a vela está fazendo, tá bom? Beleza? Show. Vamos lá. Vamos voltar aqui um pouquinho o mercado para a gente pegar o mercado. A entrada aí era top. A gente vai ter entrada top em todo canto, mano. Você pode ficar tranquilo. O que não vai faltar é a oportunidade pra gente fazer a entrada, irmão. Pessoal, outra coisa. A gente tem um padrão aqui. Outro padrão aqui. A gente tem mais um padrãozinho aqui. Tem um outro aqui. Tem mais um aqui. Tem um outro aqui. Interessantíssimo, que eu quero falar sobre ele também. Tenho esse e tenho esse aqui também. Ô, Rafa, Fala, coração. esse primeiro padrão que você fez, Vamos eu lá. já prestei Deixa eu só atenção. colocar aqui os números, porque aí fica mais fácil da gente identificar, beleza? Vou botar aqui. Ah, Tá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá, diga lá. olha, no 4 aí, nesse padrão 4. Sim. O que é que temos aqui? Eu traço uma linha. Eu traço uma linha aí no. Uma linha aí no suporte na verde. Aqui embaixo Em cima. ou em cima? Então, Em cima. a resistência, na máxima Pronto. dela. Exatamente. Traço Na uma máxima nela. onde fechou, né? É. Então, esses gatilhos, Wanderson, a gente vai estar trabalhando ele acho que na próxima semana, onde eu vou dar uma aula somente falando dos gatilhos, que é Não, exatamente isso que tu tá querendo falar aí. A gente Eu traz só uma linha queria aqui, falar ó, assim. Tipo, que. que o Exato, próximo toque a gente pronto. faz a entrada. Exatamente. Em M15, Também semana funciona. passada, eu tava operando em M15. Oxi. Eu dei foi 10-0 ligeirinho. Isso funciona em qualquer tempo gráfico, Wanderson. Tanto em M1, M5, M15, H1. Os padrões, eles acontecem em qualquer tempo gráfico, tá? Isso é um padrão. Isso aqui nada mais é que um posicionamento de compradores, tá? Depois eu vou estar explicando tudo isso mais na frente, falando somente uma aula sobre os gatilhos e também mostrando os filtros de não entrada, tá? Mas por enquanto a gente vai se atentar aqui apenas a entender os padrões, beleza? Tranquilo? Mas, Rafa, é um harami, não é? Que aí veio o vermelho, deu a primeira verde, aí na segunda confirmou, entraria comprado e ele ia continuar subindo, não é isso? Nesse caso aqui, o mercado ele tá o que aqui? Lateral, não é isso? Ele não está em tendência, ele está lateral. Então aqui a gente trabalha suporte e resistência. Dá para trabalhar fluxo? Dá. Por quê? Porque quando o mercado ele sai de um ponto, ele tenta buscar outro. Quando ele está lateral, ele sai de um suporte e busca uma resistência. Ele sai de uma resistência e busca um suporte, é fato. Porém, o que é que a gente vai analisar aqui? Aqui a gente vai dar atenção apenas ao padrão, para a gente entender o que é que está acontecendo, beleza? Nesse número 1 aqui, a gente teve um doji, não é isso? O mercado ele veio em queda, fez um doji. O que aconteceu em seguida? Uma tela verde. Então ele fez uma reversão de movimento, tá? Só o doji ele já mostra para a gente um padrão de reversão, mas a gente precisa da confirmação. Então ele não teve continuação, ele mostrou uma reversão do movimento. Mas logo em seguida, o que é que o mercado fez? Um harami de baixa, né? Uma vela verde, fez um harami e aí logo em seguida confirmou o harami. Mostrou continuação? Não, porque a gente não está em tendência aqui, tá? A gente está em mercado lateral, então não dá para trabalhar a tendência em mercado lateral, a gente trabalha suporte e resistência. Mas quando a gente vai trabalhar uma tendência no mercado lateral? Quando ele se aproximar do suporte ou da resistência lá em cima.
E onde é que a gente tem um suporte e uma resistência? A gente tem um suporte aqui embaixo e uma resistência aqui em cima. Então, quando ele se aproximar desses pontos aqui embaixo ou lá em cima, a gente sim pode continuar o trabalho de pegar um fluxo, tá? Mas você tem que entender que é arriscado, porque o mercado está lateral, ele pode brigar aqui no meio, depois que ele bater lá, o que aconteceu aqui, ó, ele tocou aqui, desceu, fez uma vela, um marobozu de força, e logo em seguida ele veio corrigir esse marobozu. Ele não deu continuidade à queda. Então, por isso que eu estou falando, tem que tomar muito cuidado em mercado lateral. Mercado lateral a gente opera muito, mas muito, suporte e resistência. E ponto final. Quer trabalhar uma tendência? Dá para trabalhar, mas tem que saber onde trabalhar esse fluxo, essa tendência. No caso aqui, a gente teve uma vela, um harami de alta, que também pode ser chamado de mulher grávida. Por que mulher grávida, Rafa? Porque aqui a gente tem a mulher grávida aqui, ó, segurando o bebezinho, as perninhas dela aqui, ó. Beleza? A cabecinha dela aqui para cima, cabelinho para cima aqui, ó. E o pirraia aqui, ó, com a mão para cima, chorando. Beleza? Então isso aqui é a mulher grávida. O que acontece? Essa mulher grávida gerou um boneco e esse boneco foi crescendo. Então aqui dá para trabalhar a tendência. Por que dá para trabalhar a tendência aqui? Porque aqui a movimentação, ela tá, o que, pessoal? Tá gradativa. Ela não teve um estouro, tá? Então aqui você pode trabalhar esse fluxo, tá? Eu estou analisando isso, estou falando disso, mas é muito bom analisar o mercado parado. Eu quero ver, fazer análise do mercado andando. E a gente vai estar fazendo isso já já. Eu quero que vocês entendam que quando se tiver um doji, ele pode representar uma mudança de movimento, como também ele pode dar continuação numa tendência, beleza? Como? Como é que ele dá uma continuação na tendência? Aqui, ó. A gente teve aqui um doji. E o que aconteceu? O mercado ele continuou a tendência. Ou não? A gente teve outro aqui, reversão. Então, mais uma vez, a ideia é saber analisar. A gente teve outro padrão aqui, ó, e o mercado ele continuou a tendência. Esse padrão aqui que é interessante, eu queria mostrar para vocês. Ó. Muita gente leva a loja dele pensando que quando acontece isso, o mercado ele veio, subiu. Aí ele veio aqui embaixo e subiu. Aí o cara vai e faz uma compra aqui pensando que o mercado vai continuar a subir. Mas o que é que o mercado ele fala aqui nesse padrão? Aqui, o que é que o mercado mostra pra gente? O mercado mostra pra gente o seguinte, que ele veio, né, nasceu aqui em cima, desceu, teve uma força compradora aqui e finalizou aqui. Só que aqui o mercado ele não conseguiu romper o verde anterior. Ele finalizou, ele não aguentou mais subir. Consequentemente, quando a vela nasceu aqui, ela só fez cair. E a única força que ela tinha, ela tentou voltar o mercado para cima e não conseguiu. Mais uma vez, a força vendedora venceu a batalha e o mercado despencou. Então, pessoal, é o seguinte, esse padrão aqui tem que saber analisar ele, tá? A gente tem uma vela verde aqui, beleza, fez um padrão. Aqui é um padrão de reversão ou de continuação. Isso aqui pra gente é nada mais nada menos que um enforcado, tá? Esse enforcado aqui, ele demonstra pra gente que ele veio, nasceu, caiu, voltou, mas finalizou abaixo da onde ele abriu. Ele não teve força suficiente para voltar, para fechar em doji ou finalizar verde. E se ele tivesse finalizado verde, Rafa? Se ele tivesse finalizado aqui em cima, verdinho,
Cara, seria uma coisa interessante, mas ainda assim a gente ia ter que esperar a próxima vela. Porque ele poderia nascer, descer e ainda finalizar verde lá em cima, deixando pra gente aqui um martelo bem bonitinho. Se ele fizesse isso aqui, seria interessante. Mas quem vai dizer o quanto interessante essa vela vai ser é a próxima vela. E se essa vela continuar sendo vermelha, nada mais serviu. O padrão é o mesmo, como eu já falei. O padrão é o mesmo. Não importa aonde esteja localizado o padrão. Isso aqui, ó, é um padrão. Mostrou um padrão aqui. O pavio teve 3 vezes o tamanho do corpo, praticamente. 3 vezes não, que eu digo assim, né? É 2 vezes o tamanho do corpo. Se sim, é um padrão. Aqui teve 2 vezes o tamanho do corpo. Teve. É um padrão também. Isso está mostrando reversão? Não, está mostrando continuação. Continuou. A tendência continuou. Então tem que tomar muito cuidado. Esses padrões só vão ser fortes o suficiente quando aparecerem topos e fundos ou em pontos de reversão ou pontos de reversão de movimento. E quais seriam esses pontos? Vamos lá. O que acontece aqui? O mercado ele caiu, iniciou uma queda, mostrou um padrão de reversão, confirmação e começou a subir. A gente traçaria aqui uma FIBO e o que acontece? Logo em seguida, ele mostra um padrão de reversão aonde? Na 61.8. E isso aqui, esse padrão é forte. Você pode operar o fluxo aqui tranquilo. Por quê? Nessa queda, a correção chegou na máxima numa única movimentação. Ele não mostrou uma micro tendência aqui, não. Ele teve uma movimentação de queda sem mostrar tendência e teve uma movimentação de alta também sem mostrar tendência. Isso aqui é uma pernada de baixa e aqui é uma correção de alta. Vocês têm que se atentar a isso. Aqui ele começou a mostrar uma pequena tendênciazinha. Mas essa tendência acabou revertendo. Ela fez uma onda depois dessa movimentação toda aqui, ó. E ela fez uma onda que marolou, parou. E aí ela iniciou aqui uma tendênciazinha de alta, onde ela fez topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Beleza? Quando tiver uma queda forte que nem essa, ou uma subida muito forte, a gente tem que se policiar para não entrar, porque pode ser que o preço venha a corrigir logo em seguida. Eu estou vendo ó, que ele caiu muito e depois ele subiu quase ali até ele subiu até a 61.8. Então, a gente tem esses 3 pontos aqui para fazer a correção da movimentação, tá? Porque como já foi dito aqui antes, o mercado ele nunca vai iniciar uma queda ou uma alta sem precedentes, assim, sem parar para corrigir, porque o mercado ele precisa respirar. Ninguém tem dinheiro suficiente para comprar tanta moeda, e o mercado ir subindo, meu amigo, e não acaba não, esse dinheiro. Um exemplo, GBP e JPY, né? Moeda da Grã-Bretanha e o IEN. Show de bola. O que aconteceu aqui? Aqui foi feito compras da moeda da Grã-Bretanha. Beleza, compra, o preço está subindo. Beleza, teve uma hora aqui que o cara comprou tanto que acabou o dinheiro dele. Não, agora eu vou começar a vender. E aí o preço começa a cair. E ele volta a comprar de novo para o mercado subir e lá em cima ele volta a vender e assim vai. Enfim, todo movimento ele precisa de uma correção. Por isso que a gente fala tanto em Fibonacci, ondas de Elliott, porque nada se mantém uma constância. Ele precisa de uma movimentação para respiro, para correção. Então a gente vai estar falando de onda de Elliott, de Fibonacci, principalmente lá na frente, mas a princípio eu quero que vocês entendam
os padrões e onde operar esses benditos padrões, tá? Quando eu falo aqui para operar um fluxo no padrão, é porque aqui a gente teve uma queda forte e a gente teve uma queda aqui de 100%, né? Ele saiu do ponto zero lá de cima para 100. A gente traçaria aqui. Só que o mercado ele iniciou uma correção. No que ele iniciou uma correção, você traçaria aqui uma FIBO. E aonde essa correção pode chegar aí? Ela pode chegar na 38, na 50, na 61.8 ou na 76.4, que seria um pouco mais aqui em cima, tá? Então, ele iniciou uma reversão nesse ponto aqui da 61, onde ele fez um Harami de baixa, mostrou uma vela de força. E o que é que você ia fazer aqui? Porque Aí eu já entrava comprado, vendido. vendido, filho. Sim. Porque ele iniciou essa queda. Beleza. Em seguida, tu ia fazer o quê? Nada mais. Porque a gente só opera até essa vela aqui. Essa terceira vela aqui a gente pega fluxo e não mais. Porque a tendência é o quê? Tendência de alta, família. Tendência é de alta. Tá? Ele fez essa... Meu amigo, quando eu olho isso aqui, chega a dar um desespero em mim, bicho. Porque é esse tipo de consolidação E que eu a adoro. mina de dinheiro. Você é doido, velho. Se eu pego um negócio desse aqui, Jesus do céu. Mas acontece isso quase nunca, né? Mas quando acontece é muito bom. Eu lembro que ano passado isso aí acontecia na semana 3, 4 vezes. Na semana. E olhe, quando acontecia, o tigre ligava para mim, eu tava em cima da moto, eu parava a moto em qualquer canto e fazia 4, 5 entradas e pronto. Batia a meta. Simples assim. Por que eu fazia isso? Eu vinha aqui, o mercado ele tocava aqui em cima, eu fazia 2 entradas. Quando ele descia aqui embaixo, eu fazia mais 2. Pronto. Entrei em 4 entradas. O preço finalizava aqui, eu batia a meta. Se eu continuasse, eu fazia de novo, 2 e 2. E ia fazendo, meu amigo. Não queria nem saber. Quando ele inventasse de romper, eu já tinha feito o famoso malote. Era bom um aplicativo para dizer a hora, né? Que ia começar. Se fosse assim, era bom demais, né? Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é exatamente os padrões, tá? Para tudo, a gente precisa de uma confirmação. Aqui, a gente teve um Harami, mas teve confirmação? Não. Então, para mim, isso aqui não serve para nada. Aqui não serve para mim como suporte, aqui não serve como resistência. Mas já nesse ponto aqui, serve. E confluiu de bater no mesmo local aqui, ó. Porque a gente teve aqui um padrão de indecisão, teve outro padrão de indecisão e teve uma estrela cadente. Aqui confirmou. Então, esse ponto aqui, para mim, é interessante. Aí sim, a gente teve um padrão de reversão confirmado depois de 3 velas praticamente. E aí sim, a gente teve um padrão de reversão confirmado. E quando eu pedi para vocês traçarem pontos como suporte, resistência, linha de tendência, vocês têm que estar com esses padrões de reversão na palma da mão. Porque se vocês não entenderem que os melhores pontos para traçar a linha de tendência, suporte e resistência são exatamente esses pontos que apresentam grandes pavis, que isso aqui é briga de compradores e vendedores ou rejeição de preço, e é onde a gente tem aqui o engolfo e a confirmação. Então esse ponto desse pavio é interessante, esse ponto desse pavio é interessante, esse ponto aqui também é interessante. Então vocês têm que entender que a partir do momento que eu estou pedindo para vocês aprenderem sobre os padrões, conhecer as velas, entender a psicologia dentro delas, isso vai ajudar vocês a fazer uma leitura mais simples do mercado e ter mais confiança na hora de fazer as entradas. Vocês entenderam?
O que eu estou pedindo, pessoal, é para que vocês se esforcem um pouco e aprendam um pouco sobre esses padrões. Entendam que para todo padrão de reversão que aparecer, a gente precisa de uma confirmação. Aqui a gente tem um padrão de reversão e olha o que aconteceu. Um marobozu, tamanho do mundo. Esse doji aqui mostrou pra gente o que aqui? Continuação da tendência, mas para mim essa tendência só vai continuar se essa vela finalizar verde. Porque se ela finalizar vermelha, a gente vai ter aí uma reversão. Se eu traçasse aqui desse ponto, padrãozinho de reversão, com esse ponto aqui. Olha para isso. Será que vai respeitar? Rapaz, já tinha até traçado aí já, cara. No point fix, você acredita? Você tá falando, já tinha traçado o point fix bem aí, cara. É lindo demais, velho. Isso é lindo demais, velho. Então, pessoal, a gente ainda tem aquele pontozinho, ó, de suporte que a gente traçou para confluir com esse ponto aqui. O que é que vai acontecer? Só aguardar mais 15 segundos. Não, a gente tem mais 2 minutos e pouco para aguardar essa vela finalizar. Cara, mas eu tinha colocado ali nesse marabuço aí, ó. Um pouco mais acima, não foi... Pô, mas vai entrar aí Não com sou do G aí, não. R$473 aí não, hein, velho? Olha o seu valor aí, Rafa. Quase 500 conto aí. Foi mal, foi mal. Obrigado. Pessoal, vamos lembrar que esses valores eu só opero quando eu estou em transe, tá? Então eu tenho que estar com uma energia muito boa para fazer esse tipo de operação. Pegar É só uns colocar o transes som pra aí. mim poder operar também. Tem que ter precaução, exatamente. Lembrando que eu estou com uma banca de R$200 e estou buscando trabalhar, buscando 10% da minha banca, tá, pessoal? Lembrando que eu estou fazendo isso. Não fique se apegando a valores não e outra. Vocês têm que trabalhar o tempo de vocês. Não fique tentando se espelhar em resultado de outras pessoas, porque cada um tem seu tempo, tá? Cada um tem um jeito de aprender. Cada um tem uma ferramenta que se dá melhor. Cada um tem seu operacional, seu gerenciamento. Então não se espelhe em resultado de outras pessoas. Busquem o de vocês, tá? Isso é importante pra caramba, porque muita gente fica observando a galera fazer entrada. Pô, fulano tá tirando mó grana, velho. Eu aqui fazendo entrada com 2, 3, 4 reais. Mas se você parar para pensar, será que ele começou fazendo essas entradas com esse valor? Quanto tempo ele já vem operando para estar fazendo entradas com aquele valor? Então o que acontece? Tenham em mente uma consistência, primeiro de estudo, prática e aí operação. Porque o que é que eu peço para vocês? E venho batendo nessa mesma tecla constantemente. Quando eu passar um conhecimento para vocês, quando eu mostrar para vocês uma ferramenta nova, pega aquela aula, pega outras fontes de conhecimento e estuda. Aprende de fato isso que eu estou passando. Depois que você aprender, aí você vai praticar. Como, Rafa? Eu vou praticar. Observe o gráfico. Falou aqui em Golfo, confirmou. Lembrando que tem que estar a favor da tendência. Traça uma FIBO. Irmão, analisa o gráfico, velho. Vai praticar, filho. Ninguém aprende sem praticar, não. Não é porque tu leu uma coisa que tu já virou expert naquela porra, não. Você tem que entender que a primeiro momento você aprende a coisa. Você entende o que eu estou falando, beleza. Mas para aprender de fato, você tem que estudar. E para você se tornar um ninja naquilo ali, você tem que praticar. E praticar muito, velho. Olha que sacanagem, hein? Porra, no finalzinho ela foi lá e estourou tudo, filho. Não, foi que nem eu falei, porque quando eu tracei, Aqui deu você gain, bem filho. em cima, cara. Bem em cima da Marabuzu ali, ó. Tinha dado gain, cara. Isso, eu tracei em cima do Aqui pavio no- ali, deu no game. pavio aqui deu boa.
Não, Não, lá em cima, então, lá em Marobuzu aí mesmo. Aí, isso aqui, ó. Ah, sim, aqui nessa Assim, aqui, né? isso, Isso, se você pegar Aqui, Tinha no traçado caso. aí aí, também, aí, ó. Sim, Tinha sim, dado sim. eu certinho. peguei quando bateu. Aí deu Certo, boa. certo. Não, mas aqui seria aqui mesmo, pô. Porque eu tava mostrando a questão do padrão de reversão, tá? Por mais que ela tenha aqui finalizado acima, mas claro que quando a gente trabalha a linha de tendência, a gente sempre pega no pavio, pô. O que eu tô querendo dizer para vocês é, vocês têm que sempre buscar uma consistência no estudo de vocês, porque vocês só vão ganhar, tirar dinheiro desse mercado quando de fato aprenderem o que vocês estão utilizando para fazer análise. Porque se você não pratica, você não aprende. Se você não aprende, você não tem confiança no que você faz. E se você não tem confiança no que você faz, você vai acabar fazendo merda. É fato, né? Então, por isso que mais uma vez eu vou repetir. Gente, quando vocês aprenderem algo novo, estudem e pratiquem. Mas não é pouco não, velho. Pratica muito essa porra. Sabe por quê? A partir da prática é que vocês vão ganhar experiência. É a partir da prática que vocês vão se tornar muito bons naquilo que vocês estão fazendo. Praticando, mas praticando muito, velho. E quando você pratica muito e aprende aquilo de fato, você se torna o melhor. E quando você se torna o melhor, você não tem mais dúvidas no que faz. Tô certo ou não? Opa, é tirar o exemplo do Denis, né, cara? Que ele faz sempre as análises dele na conta demo, né? E é direto, cara. Ele coloca, traça umas metas dele, fala e trabalha aquilo. Ele E pratica, é velho. top demais. Primeiro, ele aprende uma coisa e vai praticar. E quando ele vai praticar, ele não pratica um dia, filho. Se brincar, ele passa uma semana, um mês praticando. Sabe por quê? Porque ali ele tá tirando todas as dúvidas dele, filho. Vendo o que funciona e como funciona. Ele tá praticando para se tornar o melhor naquela ferramenta. E para quando ele utilizar ela na hora da conta real, ele não titubear, ele não ter medo na hora de fazer a operação. Ele não pensar duas vezes, tipo, não, pô, já tô tão cansado de ver essa operação que ele vai entrar de olho fechado. Então, pessoal, eu vou continuar batendo de frente com vocês, porque a galera que está aqui é exatamente a turma que quer de fato aprender. Porém, eu vou cobrar mais ainda de vocês, tá? Pronto. A partir da aula de quarta-feira, eu vou querer que vocês façam para mim 10 entradas, utilizando apenas isso que a gente vai estar passando essa semana. E eu quero que vocês anotem para mim a ferramenta que vocês utilizaram, o operacional, o par, o horário, se estava a favor ou contra a tendência, beleza? E eu quero que vocês me digam quantos lojas vocês tiveram e quantos gains vocês tiveram utilizando apenas isso que eu estou passando para vocês essa semana. E aí a gente vai fazer um resumo de cada um daqui que está operando. Por quê? O que eu estiver mostrando para vocês. Lembrando que vocês vão ter quinta e sexta para fazer essas 10 operações, tá? Lembrando, vocês vão ter quinta e sexta, porque na quarta-feira eu finalizo a aula. Porque hoje tem aula e quarta-feira tem aula. E na quinta-feira vocês vão ter a quinta e a sexta para fazer as operações. Não importa se essas operações vão ser em conta real ou se você na conta demo, tá? Mas eu quero essas 10 operações para a gente analisar. E eu não quero aquela galerinha de escola fazendo, não, vou fazer aqui só por não. Eu quero que vocês se empenhem em fazer essa porra direito. Se quer fazer esse negócio na quinta, faz. Quer fazer na sexta, faz também. Mas antes de fazer, dá uma estudada e pratica um pouco, que seja uma horinha, velho. E depois sim, tu vai para as operações e anota o que tu fez e deixou de fazer. Mas não faz só porque eu tô pedindo, não.
faz para você aprender de fato o que você está fazendo. Porque é isso que lá na frente vai fazer a diferença. Você aprender de fato essa porra dessa ferramenta. Então, quando você aprender algo, aprenda com excelência. Tá? Para quando for mais na frente, quando aparecer uma oportunidade, e aí tu traçar uma FIBO, traçar uma lente de tendência, traçar um suporte, não, tá na terceira onda de Elliott aqui, tu consegue ver tudo isso apenas de olhar o gráfico. E aí tu vai saber exatamente qual ferramenta utilizar e esperar o gatilho correto para fazer tua entrada sem preocupação. E é isso que vai te trazer a consistência, irmão. É isso que vai te fazer ser lucrativo nesse mercado. Aprender com excelência cada ferramenta. Não é porque tu assistiu essa aula que tu já virou o trader profissional, não, filho. Primeiro tu tem que estudar, aprender, estudar de novo, praticar, voltar para aprender, praticar. Tá dando errado, volta a estudar de novo. Até a hora que der certo. Quando der certo, aí tu aprendi. Vou praticar mais um pouco, só para ter questão de tirar dúvida, né, filho? Só para tirar a prova dos 9, vou praticar mais um pouquinho. Deus, tá dando certo demais, filho. Fazer que nem o Diego outro dia. Negão, foi 10x1, filho. Utilizando somente linha de tendência. Diego, tá por aí, Diego? Tá. Tô, filho, tô sim. Tu passou quanto tempo praticando essa linha de tendência? Ah, quase um mês. Só ela. E depois quando tu começou a operar? Pô, cara, eu bem dizer, padronizei Quantos isso. dias tu vem positivo? Ó, deixa eu te falar. O dia que eu boto na minha cabeça que eu vou operar só linha de tendência em padrões de reversão, eu não tomo stop, dificilmente eu tomo um nós. Eu cismar de querer fazer alguma coisa que eu não tenho a convicção que eu tenha na tendência, eu me arrebento. Porque você não praticou o suficiente, né, velho? Correto. Exatamente isso. Correto. Pô, velho, então a gente tem exemplos aí. Eu tento passar para vocês o máximo de conhecimento possível, porque eu não quero que vocês passem pelo aperreio que eu passei. Eu acho que isso é a cisma de toda pessoa que quer um aluno, que quer uma pessoa para passar o conhecimento. A galera não quer que você passe por esse perrengue que a gente passou, esses obstáculos que a gente enfrentou. Por quê? É chato, velho. É doloroso. Bate desespero, dá vontade de desistir, dá. Toda hora, velho. Mas esse mercado é tão magnífico que a maioria dos erros que acontecem não é dele. Somos nós. Somos nós que cagamos na hora de fazer o trading. Porque a gente não respeita um gerenciamento. A gente não mantém um ritmo de estudo. A gente pensa que aprendeu uma ferramenta, já virou o monstro do Lago Ness. Não erro mais nenhuma. E aí, aquele ego se quebra a partir do loss que leva e não consegue entender aquele loss e vai e faz um trade de emoção querendo recuperar o loss que levou e leva outro loss e aí já entra em desespero, não vou recuperar e leva outro loss, ele que porra nenhuma, eu sou maior do que esse mercado, e leva outro loss, quebrou a banca. O famoso salto alto, né? Ontem foi 10-0 e hoje foi 10 contra, né? Então, se não seguir o gerenciamento, tudo. Ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã vai ser amanhã. Então, tem que baixar a bola. Toda vez que estiver entrando para fazer uma operação, é com cautela e foco, né, mano? Senão vai dar merda toda vez, cara. Toda hora, não adianta, velho. Irmão, vou falar. Eu tava com... Eu tinha, de novo, né? Já contei essa história pra galera aqui, mas eu vou repetir. Eu tava com um lucro de R$535 na parte da manhã. Tive uma discussãozinha com a minha esposa e fui trabalhar.
Cheguei nem a almoçar em casa, eu acho. Enfim, fui trabalhar. Cabeça quente, não consegui digerir aquilo. Eu tava com 835. Aí saquei 300, que era a minha banca, né? Eu tava com uma banca de 3 dias. Aí tinha feito isso, enfim. Saquei os 300, deixei os 535 e disse pra mim, né? Não, à noite, quando eu for operar com a turma, eu vou alavancar. E se aparecer uma oportunidade boa aí, vou ver se eu chego nos 1000 e já dou o tablet do meu filho, né? Eu tava querendo comprar um tablet para ele porque ele tinha rachado a tela. E aí eu vi o valor de comprar um e o valor de consertar era praticamente o mesmo. Eu digo, sabe de uma coisa, eu vou comprar um para ele, né? Aí, final das contas, não consegui digerir o que tinha acontecido à tarde. Larguei do meu trabalho, fui tomar umas cervejas, peguei o celular, OTC, 6 horas da noite, tomando cerveja e olhando para o mercado. Vou fazer umas operações aqui. Botei 20, levei um loja, botei 25, levei outro loja, de caralho, já dei uma respirada, de porra, vou fazer mais um aqui. Em vez de botar 20, coloquei 200, outro loja. Quando eu vi o valor, me desesperei. O que foi que eu fiz? Fui tentar recuperar. Levei mais 3 lojas seguidos, perdi mais 125. Fiquei com R$ 50 na banca, desliguei o celular e fiquei respirando fundo, tentando entender o que tinha acontecido naquele momento. E simplesmente me deixei influenciar pela emoção. Em nenhum momento eu indico para vocês operar o TC, principalmente à noite. Quer operar o TC? Opera à tarde ou de manhã, a partir das 9 até umas 3, 4 horas da tarde ali, tranquilo. Opera o TC, vai lá. Por quê? O OTC respeita nesse horário suas análises. As análises que a gente trabalha, o OTC respeita nesse horário. Porque eu já fiz muito isso. E depois desse lote que eu levei, que eu fiquei com R$ 50 na banca, eu fui operar de noite com a turma e contei, abri o jogo pra galera porque não tenho nada para esconder e decidi me punir por conta disso. Minha meta diária era de 100, o mínimo, né? Minha meta era fazer 100 no dia, mas às vezes eu fazia 200, 300, 400, fazia até mais do que isso, mas enfim. E o que aconteceu? Com esses 50 eu cheguei a ficar com R$ 5 de banca. E decidi que eu ia gerenciar esses 5 e comecei a operar de boa, com mais calma, consciente do que eu estava fazendo, sem tentar deixar a emoção influenciar no meu trader, e finalizei a noite com 60. No dia seguinte, com 68, no outro dia com 96, 114, aí passei de 114 para 200 e pouco, chegou o final de semana, fiz mais 300, final das contas. Daqueles R$ 5 para cá, eu já saquei R$ 1.350. Isso fazem praticamente 25 dias. E aí tu me diz, o valor da tua banca influencia em que o teu gerenciamento? Nada. Se você não gerenciar a banca pequena, uma grande, você vai quebrar do mesmo jeito. Do mesmo jeito, é exatamente isso, né? Não importa. Se você não souber gerenciar, o valor da sua banca não vai importar em nada, filho. O Roger, ele tem uma mania safada de ele deixar o mínimo da banca dele. Não espalha, cara, não espalha. Ele pega ali a semana, vamos dizer um exemplo, ele tá com $100 na banca, aí ele saca 80, deixa 20 para começar a semana. E opera de novo, quando chega na sexta-feira ele fez 120. Ele não, saca os 100 de novo, deixa só 20. Mas ele tem um gerenciamento alto, porque sair de 20 para 100 é fazer 500% da banca, filho. É, cara, Deus me livre, a gente é meio agressivo, né, cara? É isso. E nem eu te falei naquele dia, né? Tipo, 35 é agressivo demais, cara, você é doido.
Vai ter que 35%. baixar. Vai ter que baixar a bola também, né, Rafa? Você é doido, Porra, cara. velho. Então é exatamente isso que eu troquei uma ideia com ele, chamei ele no privado, né? A gente trocou uma ideia. E realmente ele falou pra mim que, porra, tava acontecendo isso, eu entendi. Mas o que, como eu já falei pra todo mundo aqui, você tem que encaixar um gerenciamento que se adapta ao seu operacional. Se você acha que 5, 10, 15% é o suficiente, então vai ser suficiente. Tá? Essa entrada aqui foi linda, hein? Desse pullback aqui. Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação para não ficar muito extenso o vídeo, na hora que eu for postar. E a gente vai dar início aí a umas operaçõezinhas, tá? Rapaz, o cara tá vendo o gráfico, ele quer operar isso sim, cara. Já não aguenta mais, tá Certeza, coçando. Certeza.